Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula e o título da nossa aula de hoje é Texto, Signo, Significado e Significante, Gênero e Tipologia Textual. Então hoje nós vamos entender o que são cada uma dessas coisinhas aí que estão relacionadas diretamente ao processo de comunicação. Tá? A primeira que nós vamos ver é o texto. E a pergunta que se faz é: o que é um texto? Quando eu falo de texto, automaticamente a gente imagina algo escrito. Mas será que o texto é somente escrito? Será que quando a gente fala, quando a gente oraliza, isso também pode ser considerado um texto? E para a gente entender um pouquinho disso, a gente vai buscar um filósofo da linguagem chamado Mikhail Bakhtin. Bakhtin vai dizer para a gente assim que todo texto é um sistema de signo. Então guarda bem isso. É um sistema de signo, cuja coerência é a unidade e unidade se deve à capacidade de compreensão do homem na sua vida comunicativa e expressiva. Vamos fazer uma pausa aqui. O que ele está querendo dizer com isso? Opa, todo texto é um signo, tá? E esse signo tem uma intencionalidade. E por que existe esse signo? Para comunicar e expressar, tá? Então, e vai levar a uma compreensão então, do nosso sistema e principalmente do nosso sistema cultural, né? Então, da nossa produção humana. Então, quando eu falo do texto, um texto ele tem uma intenção comunicativa. Ele tem uma intencionalidade e ele tem um de onde sai, né, o emissor, e o receptor para expressar uma ideia, pensamento, ação ou qualquer outra coisa. E eu não posso esquecer, né, que esse processo de comunicação está aliado tanto de forma expressiva quanto de forma receptiva, que é a expressão de uma ideia e a compreensão dessa ideia, tá? Continuando, o texto não é uma coisa sem voz, é, sobretudo, ato humano, diz respeito a toda a produção cultural fundada na linguagem. Então, Bakhtin está dizendo que o texto ele está fundado na linguagem. Se ele está fundado na linguagem, nós vimos nas aulas passadas que a linguagem ela é escrita, oral, simbólica, gestual, imagética, corporal. Tudo isso são linguagens. E a linguagem, nós podemos dizer que é a manifestação do pensamento da ideia, uma forma de manifestação do pensamento, dos pensamentos das ideias. Então, é como nós vamos articular um processo de comunicação. Logo, então se está relacionado a uma produção cultural baseada num ato humano, num sistema de signo, nós podemos compreender sim que um texto ele pode ser tanto escrito quanto oralizado, porque ambos, né, agregam essas condições. Têm intenção comunicativa, expressam uma ideia ou pensamento, estão relacionados a um ato humano e fazem parte de uma produção cultural, né, e utilizam uma linguagem, uma forma de expressão. E aí nós vamos entender então esse texto enquanto enunciado, que então ele é a manifestação concreta do discurso. O discurso é o ato comunicativo, tá, minha gente? Então, e ele vai acontecer por uma forma de linguagem. E aí, como nós já falamos, é escrita, oral, por desenho, né, gráfica, por símbolos, por imagens, por outras formas de representação. E ela pressupõe um ato de comunicação social, ou seja, eu necessito de uma interação para o processo de comunicação. E aí é o que nós já vimos nas aulas passadas do emissor e do receptor, que perfaz aí essa comunicação. Ela tem então um destinatário e um receptor desse discurso. E ela possui formas de acabamento específicas. E o que são essas formas de acabamento específicas? O Bakhtin vai mostrar para a gente que quando nós nos comunicamos, seja então por qualquer forma de linguagem, nós temos um modelo, uma forma, né? Algumas características que vão organizar a nossa fala, né? A produção textual, a nossa produção textual, seja oral, seja escrita. E isso é o que ele vai chamar de gêneros textuais. Mas logo mais a gente já vai trazer uma definição mais ampla. E todo texto está baseado num sistema então de signos. E aí você me pergunta, mas Wesley, o que é signo? Né? O que é esse signo? A gente não é o signo do zodíaco, tá? Então não é Capricórnio, Áries, Touro, Gêmeos, não é nada disso. Isso não tem nada a ver. O signo que nós vamos trazer aqui, ele está relacionado a um processo da linguística, tá? E a gente tem um linguista, né, que é o principal que vai trabalhar esse sistema entre signo, significado e significante, é o que vai trazer então aí uma teoria da linguagem que se chama Saussure.
E aí ele traz para a gente essa ideia do signo, significado e significante. E o que é cada uma dessas coisas? Vamos começar pelo signo. O signo, né, para a gente entender o signo, eu trouxe essa imagem do René Magritte, né, do pintor René Magritte. E aí embaixo dessa imagem está escrito assim: Ceci n'est pas une pipe. Né? E o que isso quer dizer? Isto não é um cachimbo. E aí você pode parar e falar: opa, o que ele quer dizer com isso? Mas peraí, isso é um cachimbo? Não é um cachimbo que está aí? Não, não é um cachimbo. Né? Se a gente for entender dentro de um contexto de linguística, na ideia de signo, significado e significante, isto não é um cachimbo. E por que isso não é um cachimbo? Porque isto é uma representação de um cachimbo. O cachimbo só existe na sua materialidade, no objeto. Quando eu faço uma pintura dele, como o René Magritte fez, ele faz uma representação de um objeto. E aí nós vamos compreender então o que é um signo. O signo é uma representação. Então, cada palavra, quando nós olhamos para o texto, cada palavra é um signo que representa uma coisa ou uma ideia de uma coisa, mas que não se confunde com essa coisa ou com essa ideia. Ou seja, o signo ele pode representar, mas ele não é. O signo é algo que traz a ideia da coisa, é algo que produz uma cadeia de pensamentos, mas ele não é o pensamento e ele não é a coisa. Então, ele é o meio pelo qual nós vamos trazer uma compreensão sobre a coisa em si. Deu para entender? Então, bora lá. Então, o signo linguístico ele tem duas faces que são inseparáveis e a gente não consegue, né, dissociá-las. Dentro da linguística, a gente vai ver sempre um triângulo, como estando lá no topo o signo, e na sua base, né, nas pontinhas ali da base, a gente vai ver então o significante e o significado, que é o que vai dar origem para o signo. E por quê? O que é esse significante e significado? Aguenta aí. A gente tem que entender que o signo, como eu falei, ele é uma representação. Se ele é uma representação, ele pode ser qualquer coisa. Ele não guarda relações diretas com o objeto representado. Exemplo, essa mesa. Por que ela se chama mesa? Porque na língua portuguesa inventaram, opa, legal, gostei da palavra, acho que mesa cabe bem, e né, criou-se a palavra mesa para representar este objeto. Porém, em outras línguas, ela tem outras representações, tanto gráficas, escritas, quanto sonoras. Então, por exemplo, aí, no inglês a gente vai ter table. No francês vai ser table. Em italiano, tavolo. E em alemão, o Tisch, que vai simbolizar o quê? A mesa. Então você vê que em cada língua, em cada cultura, ele tem uma forma de representação. Tem um signo que seja escrito e um signo sonoro que representa, então, este objeto que é a mesa. Então o signo ele é arbitrário. Ele não guarda relação com o objeto em si, tá bom? E isso serve para qualquer coisa. E a partir disso a gente vai olhar então para o que é o significante. Porque o significante é o quê? O conjunto de sons, né? Ou também chamado de imagem acústica, que juntamente com o significado constitui o signo. Olha só o que é isso, né? O significante, então, a gente pode compreender como sendo a menor parte que representa o objeto. Nesse caso aí, a nossa mesa. Qual que é o significante? O som que eu emito, né, é o significante. Então, o M, E, os A, que são os fonemas que formam a palavra mesa, né, um conjunto de sons emitidos aí de forma conjunta, que vai formar a palavra mesa, essa oralização, são significantes, que formam um conjunto de palavras que é mesa, que é um símbolo para este objeto que é a mesa. E como que eu compreendo que esse conjunto de sons representa esse objeto? Porque eu entendo que esse conjunto de sons tem um significado. E o significado dele é este objeto, que é a mesa. Então, em qualquer lugar do Brasil que você vai e fale mesa, mesmo que você não esteja vendo, né, a pessoa não esteja vendo o objeto, quando você emitir esses sons, ela vai trazer à mente o significado dessa palavra. É a mesma coisa se eu falar para vocês agora assim, maçã. Eu estou mostrando uma maçã para vocês? Não. Mas automaticamente vocês já trouxeram o significado. Então, o que é uma maçã? A representação dessa maçã aí numa imagem mental, vocês já reproduziram. Então,
Esse signo sonoro, a palavra maçã, tem seus significantes, que são as letrinhas, aí, os sons, que vão trazer um significado, que é a fruta. Joia? E dentro disso eu já falei para vocês, então, o significante e o significado. Né? Então, o que é o significado? É a ideia que é evocada a partir do significante. Então, criando então esse símbolo, tá? Esse signo, aliás. E dentro do texto, na comunicação e na interação, né? Qual que vai ser a relação com isso nessa produção textual? E por que a gente está vendo isso em comunicação? Né? Por quê? Ao fazer uso da língua, uma pessoa sempre a faz por meio de um tipo textual, de um tipo de texto, ainda que não tenha consciência disso. Ou seja, a escolha de um tipo é um dos passos, ou mesmo o primeiro, a ser seguido no processo de comunicação. Ou seja, quando nós queremos nos comunicar com alguém, quando nós vamos fazer um processo de comunicação, nós vamos produzir textos, um determinado tipo de texto. E a escolha de que texto eu vou utilizar está relacionada a esse signo. Que signos que eu vou utilizar? Que palavras que eu vou utilizar para trazer compreensão sobre aquele texto? E isso vai estar intimamente relacionado, então, a um processo que a gente vai chamar de escolha de gênero textual ou gênero do discurso. Então, porque o discurso é o ato de comunicação e o gênero textual é esse conjunto então, de características para um determinado tipo de texto que eu vou produzir, um determinado tipo de signos. E o que é esse gênero, então? O Bakhtin, mais uma vez vou trazer o Bakhtin para vocês aqui, e ele vai dizer assim: o querer dizer do locutor se realiza, acima de tudo, na escolha de um gênero do discurso, ou seja, na escolha de uma forma para se comunicar. Essa escolha é determinada em função das especificidades de uma dada esfera da comunicação verbal, das necessidades de uma temática, do objeto do sentido, do conjunto constituído dos parceiros. Vamos fazer uma pausa aqui. E o que ele quer dizer com isso? O que é essa esfera de comunicação verbal? É o lugar onde a comunicação ocorre. Por exemplo, no hospital, no fórum, na escola, no ambiente de trabalho. Cada lugar desses tem um conjunto específico de tipos textuais, né, uma tipologia textual e gêneros textuais que organizam as práticas de comunicação daquele lugar. Já voltamos aí nessa ideia. Tá? E sempre de um conjunto constituído de parceiros. O que é isso? Eu tenho uma intenção comunicativa para um par, para alguém que está dentro do mesmo nível, para alguém que está dentro do mesmo contexto de comunicação. Ou seja, um juiz que escreve leis para quem? Para outro juiz, para advogados, para pessoas que estão dentro daquela esfera. Voltando ao texto. Depois disso, o intuito discursivo do locutor, sem que este renuncie à sua individualidade e à sua subjetividade. Ou seja, eu trago as minhas características para marcar a minha fala, né, a minha produção textual. Lembra que nós vimos lá a questão da etnolinguística e da sociolinguística? Ou seja, de onde eu falo, isso vai estar impregnado na minha forma de comunicação. E adapta-se e ajusta-se ao gênero escolhido. Compõe-se e desenvolve-se na forma de gênero determinado. Em outras palavras, todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável de estruturação de um todo. E o que ele diz essa forma padrão? O que é essa forma padrão? Ela tem características. Por exemplo, a receita. Toda receita tem uma característica receita. Você não, você não vai ver uma receita de bolo, por exemplo, falando assim: era uma vez um trigo que juntou-se com os ovos e o leite e assim foram batidos para. Não, você não vai ver. Porque isso seria uma característica de um outro gênero textual que é um conto de fadas. Você vai ver lá. Pegue o trigo, misture os ovos, o leite e o fermento e bata por 5 minutos até a massa ficar homogênea. Né? Isso nós temos uma outra característica de texto, um outro gênero, uma outra forma padrão de constituir aquele texto, que é um texto injuntivo, da tipologia injuntiva. Tá? E por que relativamente estável? Porque esse texto ele pode sofrer algumas alterações no percurso, tá? Nessa estruturação. Porém, ele não deixa não deixa de apresentar as marcas principais e as características principais que o constituem. Tá?
Então, dentro dessa escolha do texto, a gente tem que entender, então, que existe uma esfera de comunicação, ou seja, um lugar para que esse texto ocorra, né, um espaço determinado. Então, por exemplo, quando você vai. Uma procuração. Uma procuração é um documento jurídico. Você não vai ver uma procuração numa confeitaria. Né? Então, não é aquela esfera de comunicação dentro de um contexto de confeitaria, você não vai ter uma procuração. Ninguém vai fazer bolo ou um doce a partir de uma procuração. Tá? Que tipos de textos você vai encontrar numa confeitaria? Você vai encontrar ali a receita, você vai encontrar ali. Nem sei mais agora que textos tem uma confeitaria, gente. Que textos aí? Me ajudem aí, né? A gente vai encontrar aquele textinho nutricional, né? De tabelas nutricionais, porque também é um tipo de texto, também é um tipo de uma forma de comunicação, que são diferentes de um texto jurídico. Na área jurídica, você vai encontrar, então, processos, você vai encontrar é, leis, você vai encontrar decretos, você vai encontrar TACs, né, que são termos de ajuste de conduta, e outros textos lá dentro dessa esfera. Sempre esse texto ele tem uma intencionalidade comunicativa. Eu quero passar uma ideia, um pensamento para o outro. Ele tem um porquê de estar ali. E ele está marcado dentro de uma tipologia textual e de um gênero textual. Daqui a pouco vamos entender o que é isso. E ele está dentro de uma adequação da linguagem e argumentação para aquele campo, para aquela atuação. O que eu quero dizer com isso? O que é essa adequação da linguagem? Se eu vou para um texto jurídico, ele é fácil de compreender? Que palavras que são utilizadas? Que textos, né, que argumentação que é realizada dentro de um texto jurídico. Nós, meros mortais, se formos ler lá, se você vai ler um parecer de um juiz, você consegue compreender o que está escrito ali? Na maioria das vezes não. E por quê? Porque ele utiliza uma adequação linguística e uma argumentação que é própria daquele ambiente. Da mesma forma que para nós que somos aqui do campo da administração e dos recursos humanos, temos textos e formas de comunicação que são específicas dessa área. Se você mandar alguns textos, né, da sua área para outra pessoa que tem uma outra formação, ele vai compreender? Não, nem sempre. Né? Se você chegar para uma pessoa e começar a falar de macroeconomia, microeconomia, né, de sistemas de qualidade, de Kanban, alguém vai entender? Não, nem sempre. Se ele não for da sua área, ele não vai compreender. Por quê? Essa linguagem, essa argumentação diz respeito a este campo de atuação. E é isso que o Bakhtin está falando lá sobre a escolha do texto, né? Sobre a origem desse texto. Ele tem marcas, então ele tem que ser adequado àquele grupo específico. Então, sempre, toda a produção textual, e vale aqui a gente pensar até na questão dos seminários, né? Seminário é um gênero textual voltado para o campo educacional. Então, o que é que eu vou falar? O que eu tenho que comunicar? Para quem que eu vou comunicar? Quem é o meu público-alvo? Quando que eu vou comunicar isso? Né? Em que momento que eu vou comunicar isso? Como eu vou comunicar? Que estratégias, que recursos que eu vou utilizar para essa comunicação? E onde eu vou comunicar? Porque para cada uma dessas questões, nós temos uma forma específica de pensar e nos relacionar com esse texto. Sem eu entender esse contexto, eu não consigo fazer um ato de comunicação. Nesse momento, para eu me comunicar com vocês, eu estou comunicando uma aula. Então, o meu gênero textual aqui é aula, né? A minha prática é uma aula, aliás. Que gênero textual que eu estou utilizando? Apresentação, seminário. Então, tem uma forma de comunicação. A quem se destina toda essa forma de comunicação? A alunos. Quando que isso está relacionado? Para quando que está relacionado? Está relacionado para o momento de formação inicial, né, do primeiro semestre do curso de ADM e RH. Como que eu estou fazendo esta comunicação? Estou fazendo neste momento uma comunicação por vídeo, né? Então é uma comunicação imagética que se auxilia tanto da questão imagética, oral, porque vocês estão me ouvindo, e visual e gráfica, porque você tem imagens, porque eu tenho letras aqui, palavras escritas. Então, são os recursos que eu estou utilizando. E onde que está? Vai estar então aí no vídeo, numa plataforma, para vocês acessarem. É a mesma coisa se vocês tivessem que acessá-la num pendrive? Não. O suporte seria outro.
né? Se essa aula fosse, será que para pós-graduação, será que eu teria a mesma forma de linguagem e comunicação que eu tenho para um primeiro semestre de ADM e RH? Não. Se eu fosse oferecer esse curso, esse conteúdo para uma turma da pedagogia, de letras ou das engenharias, será que eu utilizaria as mesmas palavras, os mesmos recursos, os mesmos exemplos? Eu ia ter a mesma forma de comunicação? Não, porque o grupo muda. O conteúdo ele pode ser o mesmo, mas minha forma de apresentação seria diferente. Tá? Então, quando eu vou para um processo de produção textual de comunicação, eu tenho que sempre levar em consideração estas questões. Tá? E aí, já caminhando para o nosso final, nós vamos entender agora o que é tipologia textual e gênero textual. Tipologia textual são textos orais ou escritos que possuem uma estrutura fixa e objetivos definidos. É o porquê eu produzo o texto, tá? Tem objetivos definidos. E aí nós temos basicamente 6 tipos textuais. O primeiro deles é o narrativo. E qual que é o objetivo do texto narrativo? Contar uma história. E ele traz algumas características, que ele tem um lugar, ele tem um personagem, ele tem um contexto temático em que ocorre. E aí nós vamos ver aí, por exemplo, os contos de fadas, estão dentro desse contexto narrativo, tá? As novelas, os romances, são histórias, são contadas. E sempre começa, né, algumas marcas linguísticas que a gente tem. Era uma vez, há muito tempo atrás, um dia, em um momento. É como iniciam-se esses contos, né? Então, esse é um texto narrativo. E uma marca deles também é que sempre alguém contando, um narrador contando. Um texto descritivo. O que é um texto descritivo? Qual que é o objetivo dele? Descrever. Descrever de forma detalhada objetos, pessoas, animais, lugares e situações. Um texto dissertativo expositivo. O que é isso? Qual que é o objetivo dele? Apresentar um determinado assunto ou ideia sem expressar opinião. Tá? No texto dissertativo expositivo, você não expressa a sua opinião. Você apenas descreve, apresenta como é. E nós temos aí o dissertativo argumentativo, que é esse que eu acho que vocês estão cansados de conhecer, que é o que a gente vê muito aí, né? É o texto do Enem, né? É o texto que vai lá pro vestibular, é o texto no qual você vai defender uma ideia, com argumentos e explicações claras e objetivas. E tem um L a mais ali nas explicações. Né? Então você vai defender uma ideia. Então você vai trazer aqui a sua opinião, e é o que difere do dissertativo expositivo. Nós temos o texto injuntivo instrucional, qual é o objetivo dele? Indicar instrução e ordens. Então faça isso, faça aquilo, deve ser realizado desta forma. É um texto injuntivo, ele traz uma injunção. E aí nós temos o injuntivo prescritivo, que ele informa, né? O objetivo dele é diferente do instrucional, é informar uma determinada ação ou procedimento que deve ser cumprido à risca. E aí nós temos os textos legais que estão relacionados a isso, né? Legais não é porque não é legal, não, é legal porque é de ordem jurídica, tá? E o gênero textual? Gênero textual são formas orais ou escritas do texto que apresentam, então, características definidas por seu conteúdo, estilo, estrutura e função. Então, guarda bem isso, tá? Conteúdo, estilo, estrutura e função, que é o que vai caracterizar um gênero textual. Dentro dos gêneros textuais, aí nós temos, então, dentro da tipologia narrativa, a gente vai ter o romance, a novela, a crônica, os contos, e aí contos espetaculares, contos mágicos, contos de fadas, contos fantásticos. Aí tem uma diversidade de tipos de contos. As fábulas, as HQs, né, as histórias em quadrinhos, e a piada, a anedota, está dentro do conto narrativo, dentro da tipologia narrativa. Dentro da tipologia descritiva, nós temos que tipo de gêneros textuais? O diário, o relato de viagem, a reportagem, o cardápio, classificados, o currículo, porque ele vai fazer o quê? Vai descrever uma ideia, um acontecimento, um lugar, uma pessoa, alguma coisa. Ele está descrevendo. O diário não descreve o seu dia, seus pensamentos. O relato de viagem você não vai descrever algo que aconteceu, como foi a sua viagem.
A reportagem, ela não está... isso dependendo do tipo de reportagem também, tá? Mas a reportagem ela não vai descrever um acontecimento, né? Ela não está informando ali um acontecimento que, por exemplo, caiu a barreira não sei da onde. Ele não vai descrever o que está acontecendo. Cardápio não descreve que alimentos, né, que refeições tem naquela lanchonete, restaurante. Classificados, currículo, né? O currículo não te descreve enquanto sujeito, também é um gênero textual. Dentro da tipologia dissertativa expositiva, nós vamos ter aí o quê? Seminário, palestra, conferência, enciclopédia, trabalhos acadêmicos, resumo, sinopse, textos jornalísticos, que são daí textos, né? Então são produções textuais discursivas que têm a ideia de apresentar então alguma ideia ali, mas é na sua forma plena. Eu não vou dar a minha opinião. Quando você vai para um seminário, uma palestra, você vai ouvir uma ideia específica de um determinado autor, daquele sujeito, e você não vai apresentar a sua opinião. Né? Ninguém está ali para ouvir a sua opinião, quer ouvir sobre aquele assunto que vai ser tratado. Né? É a mesma coisa nos trabalhos acadêmicos. Trabalhos acadêmicos que vocês têm que fazer aquilo que foi pedido. Você não vai colocar lá se você acha legal, bonito, chato, feio. Não, não. Aí é problema de cada um. Né? Ninguém tem que achar nada. A gente tem que só descrever aquilo que foi solicitado. Então, isso é um texto dissertativo expositivo. E aí nós temos também o dissertativo argumentativo, que aí vocês estão cansados, né, como eu já brinquei, né, o texto do Enem. As redações do Enem são dentro dessa base, e ali é onde você vai expressar a sua opinião. Então, artigo de opinião, que nós temos em revistas, jornais, são textos dissertativos e argumentativos. A resenha crítica, que a resenha crítica é como se fosse um resumo no qual você põe a sua opinião, né, porque o resumo está aqui no expositivo. No resumo, você vai só resumir literalmente um texto que você leu, tá? O que você ouviu. Não põe sua ideia e os seus pensamentos. Na resenha, você vai colocar os seus pensamentos, as suas ideias, as suas percepções. Então, ele já não é mais expositivo, ele é argumentativo. Tá? A carta de leitor, monografias, dissertações, tese, o TCC que vocês vão fazer, artigo científico, está dentro desse campo dissertativo argumentativo. E o injuntivo instrucional? Dentro do injuntivo instrucional são instruções. Então, a receita, manual de instruções lá de quando você compra alguma coisa, a bula de remédios. Então, quando você olha na bula lá, aquilo lá é uma instrução de como você toma a medicação, por que você toma, quais são os passos que você tem que fazer para tomar aquela medicação. E isso é um texto injuntivo instrucional. As regras de um jogo, quando você vai aprender um jogo de novo e as regrinhas aparecem, ele é um texto instrucional. E aí você pergunta para mim, Wesley, mas por que as regras não estão no prescritivo? Porque as regras do jogo podem ser alteradas. Né? No texto prescritivo, ele não pode ser alterado. Tutoriais, então todos os vídeos, né, que você vai lá no o como se faz, o DIY, né, faça você mesmo, são tutoriais e são textos injuntivos e instrucionais. E os guias aí que nós temos uma diversidade, né? Tanto de guias de passeio, guias de trabalho, guias de ação profissional, trocentos guias aí nós temos, todos são textos injuntivos e instrucionais. E por último, o injuntivo prescritivo. E o prescritivo, vamos lembrar dessa palavra, que ele traz uma prescrição, algo que deve ser realizado à risca. E aí nós temos a lei, né? As leis, aliás. Leis, decretos, pareceres, que são um conjunto dentro do texto jurídico. Editais, né? Editais de concurso, editais de trabalho, que você tem que cumprir à risca. Contratos são textos prescritivos, porque ele vai descrever ali quais são as ações que têm que ser realizadas por ambas as partes, né? Tanto o contratado quanto o contratante. Regulamentos, então os regulamentos eles não podem ser alterados. E placas, as placas, aí, principalmente as placas de trânsito, elas trazem uma prescrição que deve ser cumprida. Você tem uma placa de pare para você parar. Né? Às vezes a gente não para, né? Mas tem que parar. E é isso, minha gente, né? Na aula de hoje, então, foi essa caracterização, né, para a gente entender um pouquinho sobre essas questões, porque a partir da próxima aula a gente vai entrar agora nos gêneros textuais propriamente dito. Começando aí pelo relatório técnico, né? Então, para a gente entender o que é um relatório técnico.
que gênero, né, que tipologia e gênero textual perfaz esse tipo de escrita, né, do que é o relatório técnico, que está muito próximo aí dentro do nosso campo de atuação, dentro da ADM e do RH. Então, minha gente, por hoje é só, ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Um grande abraço para vocês. Até mais!